A Arte da Guerra, de Sun Tzu, é um livro indicado para estrategistas militares, políticos e empresariais, uma vez que a aplicabilidade de seus ensinamentos transcende o intuito original do autor. Tzu é uma quase figura mítica, e muitos historiadores questionam a sua existência. Ele foi o general e estrategista a serviço do rei Hulu, tendo escrito a presente obra entre os anos de 476 e 221 a.C. Você aprenderá a desenvolver uma visão estratégica sobre a cadeia de comando, táticas para encarar e analisar a concorrência e como enganar o seu inimigo. Ficou interessado? Então ouça como ganhar a guerra dentre as diversas batalhas que serão travadas em ambientes competitivos cada vez mais acirrados. Estude guerra em tempos de paz. Guerra é uma questão de vida ou morte. O Estado depende de entender a arte da guerra para sobreviver e se perpetuar. Estudar a guerra antes que ela ocorra é importante, pois esse é o conhecimento que servirá para criar seus planos. Para Sun Tzu, o general que desenha planos antes da batalha sempre vence o general que não se planejou. Além de conhecer sobre a guerra, também é preciso conhecer sobre si mesmo e sobre o inimigo para sermos capazes de nos comparar. As 7 dimensões. Entendendo os exércitos envolvidos em uma batalha em 7 dimensões, você conseguirá prever se vencerá ou se será derrotado no campo de batalhas. Qual dos 2 governantes dos estados inimigos tem obediência total do seu povo, de forma que eles irão segui-lo até mesmo para suas próprias mortes? 1. Qual dos generais é mais capaz? 2. Qual lado tem vantagens naturais, climáticas e conhece a natureza do terreno? 3. De que lado a disciplina de seus homens é imposta mais fortemente? 4. Qual lado tem o exército mais forte? 5. Qual lado tem os oficiais e soldados mais bem treinados? 6. Qual lado tem mais consistência em dar recompensas e punições? Compare cuidadosamente o exército de seu inimigo com seu próprio exército, e assim você saberá quais os pontos fortes de cada lado. Planeje de acordo com as circunstâncias. Não ser derrotado para vencer. Os melhores generais só entram em batalhas que sabem que vão ganhar. Os piores entram em batalhas apenas. Um general habilidoso evita batalhas onde exista o risco de derrota. Isso faz com que ele não seja derrotado e seja temido. Para garantir a vitória, existem regras essenciais. Você deve saber quando lutar e quando não lutar. Você deve saber como lidar tanto com forças inferiores como superiores à do seu exército. Seu exército deve ter espírito de luta e disciplina. Você deve lutar para que você esteja preparado e seu inimigo esteja despreparado. Você deve ter capacidade militar e liberdade para comandar suas tropas sem interferência de superiores. Ataque somente quando você tem a vantagem. Evite o exército inimigo quando suas formações de tropa estiverem em perfeita ordem ou quando elas tiverem uma posição mais vantajosa, como em um terreno mais alto, por exemplo. Nunca entre em uma batalha por raiva. O motivo pelo qual se luta é para se conquistar algo. A raiva é passageira, mas um estado destruído não tem volta. Evite as armadilhas para as quais seu inimigo vai tentar te atrair. Não conduza seu exército para lugares onde seus suprimentos não chegarão ou por terrenos desconhecidos. O general e o soberano não podem causar a derrota. Um exército é comandado por um general, mas este também é comandado pelo soberano. Essa cadeia de comando pode criar problemas e é preciso entendê-los para evitá-los. Um soberano pode atrapalhar o exército se der as ordens erradas. Isso pode ser feito quando ele pede que as tropas avancem ou recuem quando é impossível. O soberano, ao governar o exército de modo negligente ou colocar oficiais em funções inadequadas, pode fazer com que se percam guerras. Esses erros abalam a confiança dos soldados e causam a derrota. Não só o soberano, mas também o general pode ter problemas graves. As características do general que levam à derrota são: teimosia leva à destruição. Covardia leva à captura. Destempero o deixa suscetível a insultos. Honra em excesso o deixa suscetível à vergonha. Compaixão em excesso pelos seus homens leva um exército fraco. Ele pode ser imprudente e levar seu exército à destruição, ou ser um covarde e ser capturado. Um general pode ser orgulhoso ou descontrolado e se sentir ameaçado pelas provocações do inimigo. Ainda, ele pode estar preocupado com o conforto de seus próprios homens e deixar tais considerações impedirem táticas militares.
O general é responsável se qualquer uma dessas calamidades acontecerem com o exército. Se ele lança seu exército contra uma força que seja 10 vezes o seu tamanho, fazendo com que seus soldados fujam. Se os seus soldados são muito fortes em relação aos seus superiores, causando insubordinação. Se os soldados são fracos demais, levando-os a serem desgastados por oficiais e desertarem. Se os oficiais superiores são raivosos e indisciplinados, levando-os a atacar por sua própria vontade e causar a ruína do exército. Se o general é fraco e indeciso, o que resulta em um exército fraco e desorganizado. Se o general não é capaz de estimar a força do inimigo e lança uma força inferior contra uma superior, levando a uma derrota esmagadora. Agora que chegamos na metade da leitura, vamos nos aprofundar em diretrizes essenciais para garantir que você nunca seja derrotado em uma guerra, seja ela comercial ou não. Estratégia e espionagem. Uma guerra prolongada pode esgotar os recursos de qualquer estado, deixando-o fraco e vulnerável. Afinal, manter um exército é caro. É preciso focar em vitórias rápidas e decisivas, não em campanhas prolongadas. Em uma guerra, deve-se evitar cercar cidades muradas, porque isso geralmente leva meses de preparativos e pode te deixar lento. Para diminuir o custo da guerra, é preciso capturar um estado, uma cidade ou um exército inimigo inteiro e intacto, ao invés de destruí-lo através de uma batalha cara. E para conseguir isso, você precisa de uma força muito maior do que a do seu inimigo. Um grande general vai subjugar seus inimigos sem qualquer luta, o que constitui o triunfo final. Os melhores exércitos se destacam não só por ganhar, mas por ganhar com facilidade. Outra forma de economizar os recursos do seu estado é tomar os de seu inimigo, levando consigo todos os alimentos, armas, armaduras e homens. Isso economiza o custo de abastecer seu exército e poupa seus camponeses da carga de trabalho para manter o seu exército. Batalhas individuais podem acabar com as guerras e, por isso, você deve envolver espiões. Eles fornecem informações decisivas sobre a disposição do inimigo. Espiões também podem ser úteis para espalhar boatos e segredos falsos nas linhas inimigas. Por isso, recompense-os bem e garanta sua fidelidade. Engane seu inimigo. A arte da guerra é baseada na habilidade de enganar e dissuadir o inimigo. Você deve mascarar sua força com fraqueza, coragem com timidez e a ordem com a desordem. Confundir seu inimigo vai fazer com que ele nunca esteja preparado. Faça com que suas tropas finjam desordem quando, na realidade, eles são altamente disciplinados. Quando você se aproximar de seu inimigo, faça parecer que você está bem longe. Quando você estiver pronto para atacar, faça parecer que você não está. Brinque com seu inimigo como um gato brinca com um rato. Se ele tem um temperamento difícil, irrite-o. Se ele está confortável, perturbe-o. Se está bem suprido, faça com que ele passe fome. Se está tranquilamente acampado, force-o a se mudar. Se você quer que o inimigo avance, tenha uma isca para ele. E se você deseja que ele recue, cause sofrimento a ele. Um combatente inteligente aproveita a iniciativa e impõe sua vontade sobre o comportamento do exército inimigo. Ataque-o em seus pontos vulneráveis, de modo que ele tenha que correr para se defender. Conheça seus soldados e os soldados do inimigo. O espírito de um soldado tem seu ponto ótimo pela manhã. Ao meio-dia, ele já começa a se pôr, e durante a noite, ele só pensa em retornar ao acampamento. Se os soldados ficam de pé, apoiados em suas lanças, eles estão com fome. Se existe confusão e caos no acampamento, a autoridade do general é fraca. Quando os soldados que buscam água para o acampamento começam a beber antes de retornar, eles estão sofrendo de sede. Quando eles começarem a comer seu próprio gado e agir como se eles não fossem mais voltar para suas tendas, saiba que eles estão dispostos a lutar até a morte. Conheça o terreno onde você luta. Um bom general sabe onde lutar e não lutar. Sabem quais ordens do seu soberano deve seguir e quais deve desobedecer. Como a água molda o seu curso de acordo com o chão por onde flui, o bom general também tem que se adaptar à situação, ao terreno e à disposição do inimigo. Observe o terreno para tirar proveito de suas vantagens naturais e evitar as suas desvantagens. Nunca escale montanhas, vá contra a corrente ou se desloque para longe dos seus suprimentos. Evite penhascos, lugares fechados ou atoleiros em que uma pequena tropa pode destruir um exército inteiro. Observe o inimigo e seus soldados também. Observe e entenda os riscos e as oportunidades antes de começar um ataque. Nunca se exponha.
Disciplina e incerteza levam o soldado a lutar até a morte. Controlar uma grande tropa não é diferente de uma pequena. O importante é dividir os homens em grupos menores e usar sinais tais como gongos, tambores e bandeiras para controlar suas forças. Eles vão se mover como um só. Um grande general conduz seu exército como se ele estivesse levando um único homem pela mão. Trate seus soldados como filhos e eles vão ficar do seu lado até a morte. Se você é incapaz de comandá-los com autoridade, eles serão tão inúteis como crianças mimadas. Uma disciplina de ferro entre seus soldados é necessária para a vitória. Mas para que a disciplina seja eficaz, seus soldados devem admirá-lo e respeitá-lo. Você deve tratá-los de forma humana e, ao mesmo tempo, mantê-los sob controle com disciplina e castigos. Como um general, você também deve manter segredos. Mantenha seus soldados desinformados e incertos e mude seus planos com frequência para manter ambos, os seus soldados e o inimigo, tentando adivinhar. Faça longas e tortuosas rotas em vez de diretas. Só revele suas intenções quando estiver totalmente imerso no campo de batalha. Se a situação parecer boa, conte a seus soldados sobre o assunto, mas quando a situação parecer desfavorável, mantenha esse conhecimento para si mesmo. Notas finais. As regras da guerra não mudam e o bom general está sempre pronto para ela. Estudar as habilidades de guerra, planejar corretamente e saber como gerenciar a tropa são habilidades críticas para um general. Um general qualificado escolhe lutar somente quando sabe que a vitória é certa para nunca ser derrotado e sempre ser temido. Saber enganar seu inimigo e usar o território a seu favor também são essenciais.